prática na nossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre os 8 passos para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Então, para a gente poder iniciar a leitura, gostaria que os irmãos abrissem novamente a Bíblia em Mateus, agora Mateus capítulo 5, versículo 3, a gente vai trabalhar daí em diante, irmãos. Amém? Desses 8 passos, irmãos, existe um estudo que fala a respeito das bem-aventuranças. Jesus, quando ele subiu ao monte, ele falou várias coisas, ele falou para uma multidão. E uma das primeiras coisas que ele falou quando ele subiu aquele monte, ele falou a respeito das bem-aventuranças. E nós devemos ser bem-aventurados, não somente nessa terra, mas que nós possamos alcançar a bem-aventurança para alcançarmos a vida eterna. Amém? Então, a primeira bem-aventurança, irmãos, fala a respeito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, irmãos. Outro dia eu estava meditando nessa palavra, e os pobres de espírito não significa pobres financeiramente, pobres de conhecimento, mas pobres de carência da palavra de Deus. São aqueles que buscam a Deus, mas às vezes não têm uma estrutura firme para poder permanecer na casa do Senhor. Então eu gostaria de falar o primeiro passo, irmãos, que nós devemos ter para poder ter uma vida espiritual avivada. O primeiro passo é humildade. Amém? Então a Reginaldo até falou um pouco a respeito dessa dinâmica, bastante interessante, Aquele homem, ele perdeu o chinelo, e ao invés dele, da soberba, crescer no coração dele, da ignorância, como se dizia a palavra, do egoísmo, digamos assim, ele deu aquele outro chinelo. Houve um ato de humildade ali. Ele deu aquele outro chinelo para que aquela pessoa pudesse encontrar e usufruir daquele bem. Então o primeiro passo, irmãos, fala a respeito da humildade. E quando nós somos humildes, primeira coisa, nós reconhecemos que nada somos diante de Deus. Nós reconhecemos a nossa dependência diante dele. Eu estava lendo louvor, irmãos, e me deu um pequeno nervosismo, sabendo que iria pregar, e eu fiquei satisfeito, porque eu sei que aqui em cima eu sou dependente de Deus. Tudo que vier aqui, nada vem de mim. Tudo que eu falar aqui nessa noite, é o Espírito Santo que está tocando para falar com a igreja. Amém. Tudo que sair da minha boca, é da boca de Deus para os irmãos. Amém? Então, nós possamos ser humildes, que nós possamos buscar essa humildade. Quantas vezes, irmãos, a gente toca com um cristão que por muito conhecer a palavra, se torna soberbo, que por muito conhecer dessa Bíblia, acha que pode ser superior aos outros. A palavra de Deus fala que não devemos fazer acepção de pessoas. Quanto mais nos acharmos superiores, nós devemos nos diminuir cada dia mais e mais. Para quê? Para que Deus cresça em nós. Amém? Então devemos ser humildes, irmãos. Humildes de espírito, humildes no nosso agir, no nosso trabalhar. Aleluia, irmãos. Então, lá em João 3,30, fala o seguinte: que diminua eu para que o Senhor cresça em mim. Amém? Parte 2, irmãos. Esse é o primeiro passo para o crescimento espiritual da vida de cada um dos irmãos. Amém? Segundo passo, arrependimento. Nós já alcançamos a humildade. Amém, irmãos? Agora nós devemos nos arrepender de nossos erros, de nossas falhas. O Senhor fala, lá em Isaías 1,18, que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã pura. Mas para isso nós devemos nos arrepender. O Senhor, Ele trabalha através da reação. Nós devemos primeiro agir, nós devemos dar o nosso primeiro passo para que o Senhor, em segundo plano, abençoe a nossa vida. A atitude deve vir de mim e de você. Hoje o Silas Malafaia estava pregando a respeito de mudança na nossa vida, um novo tempo para a minha vida e para a sua vida. Para que a nossa vida tenha um novo tempo, necessita da mudança pessoal de cada um de nós.
necessita que nós tenhamos a atitude. Quantas vezes, né, nós nos acomodamos em uma situação ruim, nos acomodamos com aquilo, tá bom desse jeito aqui, mas que se a gente quiser ter uma mudança drástica na nossa vida, primeiro mudo eu, depois a minha situação vai mudar, amém? Então, a bem-aventurança que fala ali, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram são aqueles que se arrependeram dos seus erros, das suas falhas. O Éder até comentou uma vez, quando ele aceitou Jesus, ele estava no banco. Qual que era a sua situação naquele momento, irmão? Estava mal. Estava mal, você chorava? Chorava porque eu sentia que ali Deus estava operando a minha vida, tirando o peso do pecado e colocando sobre ele e me dando alívio. Aí eu comecei a chorar. Amém, irmãos? Então, quando a gente reconhece o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequeninos diante desse Deus poderoso, a gente pranteia diante dele. A gente chora porque a gente sabe que é pela misericórdia de Deus que a gente não é consumido. É a misericórdia do Senhor que permite que a gente esteja aqui. Então, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Então, gostaria de contar um pouquinho a respeito da história até mesmo de Oséias. O que aconteceu naquele momento, irmãos, da história de Israel, foram passagens muito fortes, porque o Senhor pediu para que Oséias se casasse com uma prostituta. E Oséias representava a Deus, e aquela prostituta representava Israel. Israel estava se prostituindo, estava se desviando dos caminhos do Senhor, ou seja, ela estava pecando e não se arrependia. Mas lá no final do livro de Oséias, ele fala que ele teria uma bênção guardada para aquele povo. Ele fala que bastava que aquele povo se arrependesse, mas aquele povo continuava a pecar, continuava a transgredir contra os caminhos de Deus. Então, irmãos, o segundo passo para que a gente cresça espiritualmente é reconhecer o nosso erro, reconhecer que nós somos falhos e reconhecer os nossos pecados diante do nosso Deus. Amém? E não somente, poxa vida, eu errei, peço perdão para o Senhor, amanhã eu faço a mesma coisa. Não, irmãos. Mesmo que nós saibamos que nós somos falhos, que nós vamos cair de novo, a gente deve perseverar. O verdadeiro arrependimento é aquele quando você se arrepende e tem a firme convicção de que você não vai tropeçar de novo. Se acontece da gente cair, novamente peça perdão, mas não com hipocrisia, irmãos, porque hipocrisia o Senhor abomina, e que nós possamos pedir verdadeiramente, com sinceridade em nossos corações, amém? Terceiro passo, irmãos, mansidão, amém? A mansidão fala a respeito da bem-aventurança lá, né? Mateus 5,5, que fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, quando tem uma passagem que eu acho bastante interessante, lá no livro de Jó, Jó estava discutindo com 3 de seus amigos, se eu não me engano, ele mais 2 amigos, né? E os 3 discutindo, né? E eles falam: não, Jó, com certeza você fez alguma coisa, você pecou contra Deus, sim, porque senão a mão de Deus não ia estar pesando sobre a sua vida, não. E tinha um jovem, irmãos, que estava observando aquela história de perto, só observando. O nome dele era Eliú. Esse jovem, por ele ser um pouco mais novo que aqueles 3 moços, ele simplesmente ficou calado e ouvia eles apenas falando mal de Jó, apenas blasfemando contra Deus, e apenas falando que aquilo que o Senhor tinha feito contra Jó era porque Jó merecia, era porque Jó era falso, era pecador. Mas aquele jovem, com toda a sua mansidão, né, ele esperou aqueles 3 moços se calarem, e ele falou: às vezes acontece de o Senhor utilizar artifício para nos ensinar algo. Não quer dizer que nós estejamos pecando, não quer dizer que nós estejamos em pecado, que aquilo está acontecendo na nossa vida. Mas o Senhor utiliza do meio que Ele quer, do meio que Ele deseja, para chegar em nosso coração. Amém. Talvez, se não tivesse sido feito aquilo com o coração de Jó, ele tivesse crescido cada vez mais e mais, né, na soberba em seu coração, e tivesse desviado, irmãos. Então a gente não pode questionar aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. A gente deve ter a firme fé e a firme certeza de que aquilo é para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então aquele jovem falou com mansidão. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, também fala
que Paulo ele fala, ele instrui Timóteo, né? Fala que ele deve ensinar com mansidão, tendo certeza de que o Senhor vai operar naqueles corações. A palavra de Deus lá em Zacarias fala, né? Nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então a gente não deve forçar converter, né? Esforçar pregar a palavra para uma pessoa, para um gentio. A gente deve sempre trabalhar com mansidão. Até mesmo mansidão faz parte do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Que nós devemos possuir. Bom, tópico 4 fala a respeito do apetite espiritual. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, irmãos, o nosso maior alimento está aqui. Amém. Na nossa frente, irmãos, a gente pode se deliciar com os manjares do Rei. Glória a Deus. O nosso Rei eterno. E essa palavra, irmãos, é aquela mesma na qual Satanás utilizou para tentar Jesus no deserto. E como Jesus defendeu dentro dessa mesma palavra. Utilizando essa palavra, Jesus acabou com Satanás naquele momento. Satanás falou com ele, né? Por que não transforma essa pedra em pão? Jesus, com toda a sua calma, né? Nem só de pão virá do homem, mas da toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Essa é a palavra que sai da boca de Deus, irmãos. E com ela nós devemos nos alimentar e cada vez tornarmos mais fortes. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 13, irmãos, fala que a gente não deve ser como criança, tomando um leite espiritual, mas a gente deve fortalecer e comer um alimento sólido. Quando às vezes a gente fica, né, passando naquelas mesmas passagens, meditando naquele mesmo versículo, a gente lê o mesmo passagem, irmãos. Leia novamente a Bíblia. Tudo bem que um versículo pode nos revelar várias coisas, mas ficar só naquele versículo é hipocrisia. A gente deve sempre buscar mais e mais e mais, ter esse anseio pela palavra de Deus. Muitas vezes a gente sente um prazer, né, em ler outros livros, a gente sente um prazer em buscar, né, outras leituras, mas quando chega na palavra de Deus, não tem ânimo, não tem motivação para poder ler a palavra de Deus. Busca no Espírito Santo, que Ele vai te dar a verdadeira motivação. Uma vez, acho que foi o Moisés, não estava aqui não, os irmãos comentam muito, que se você quiser ler uma história de suspense, a Bíblia fala. Se você quiser ler uma história de romance, aqui dentro tem. Se você quiser conhecer um pouco sobre política, na Bíblia tem, irmãos. Então, qualquer área que você quiser ou se interessar para ler, essa palavra tem. Esse é o nosso alimento. Então, às vezes a gente afirma, né? Eu estou lendo um livro agora. Não, fala da palavra de Deus, mas eu não estou muito tempo para ler a Bíblia, não. Eu estou agarrado no livro lá, o livro é bom. É de um teólogo, o maior teólogo está aqui, irmãos. Foi o nosso Senhor. Amém? Ele escreveu essas palavras. Cada um dos profetas foi inspirado pelo próprio Senhor. Amém? E cada um daqueles que escreveu essas palavras foi por inspiração divina. Amém? Quinto passo, misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Bom, lá em Oséias 6, capítulo 6, irmãos, o próprio Senhor fala: misericórdia quero e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantas das vezes a gente entende, né, a palavra de Deus, mas ainda assim, deixa eu subir aquela escada de joelhos, né? A gente vê muito isso, irmãos, aí fora. Eu tenho amigos meus que receberam milagres, né, e falaram: eu tenho uma missão para cumprir, né? O Senhor me deu, eu tenho que subir essa escada aqui, descer a escada do Cristo aqui de joelhos. Não estou tendo tempo agora não, mas ainda vou fazer isso. Indo à igreja não vai não. Mas falar que vai subir a escada do Cristo de joelho, fala todo dia. E ainda assim, né, não fazem, irmãos. Então, quantas vezes a gente vê as pessoas sacrificando, né? De que adianta você jejuar todos os dias e não congregar com seus irmãos na igreja? O Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós estejamos em comunhão, que nós tenhamos misericórdia uns com os outros. Tem uma história na Bíblia, irmãos, que fala um pouco a respeito de misericórdia. É a história de José. José, a história dele é basicamente de escravo a governador. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Alguns de seus irmãos queriam matá-lo. Ele foi abençoado no Egito,
se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, e quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele sentiu no seu coração e teve compaixão deles. Ele os perdoou, ele teve misericórdia de cada um deles. E ele pediu que todos eles descessem e fossem abençoados ali com ele. Então, irmãos, misericórdia é fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. No nosso serviço, às vezes acontece, né, de ter disputa, às vezes acontece de pessoas nos magoarem, mas o perdão é um dom divino. E nós temos esse dom. Amém? Bom, tópico 6. O tópico 6, irmãos, fala a respeito de pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Falando a respeito de pureza de coração, queria falar a respeito de um rapaz que eu gosto muito, que é Daniel. Filho de Moisés, não, gosto muito dele também. Daniel, irmãos, ele foi um homem de Deus, usado num reino pagão. Ele foi usado por Deus em todos os momentos da vida dele. Ele estava sujeito a um reino pagão, a um reino que idolatrava estátuas, a um reino que adorava a um rei. E nesse reino, irmãos, ele foi abençoado. Aquele homem, ele era tão puro de coração, e quando ele foi escolhido dentre os 10 mais excelentes do povo de Israel lá, ele colocou no seu coração de não se alimentar daqueles manjares do rei, porque ele sabia que aquilo ali era oferecido a deuses pagãos. Ele sabia que aquilo ali não faria bem para a vida espiritual dele. E o que a gente vê no decorrer da história, né, irmãos? Ele se tornou com seu semblante mais belo do que qualquer um daqueles outros jovens. A pureza do coração dele permitiu que ele não tocasse naquele alimento, né, naquele manjar do rei. Quantas das vezes a gente vê coisas que são oferecidas aí nas ruas, coisas que são oferecidas a deuses pagãos, e quando às vezes a gente não faz nem mesmo uma oração, né, para comer o nosso alimento que está na nossa casa. O que custa, né, nós fazermos uma oração antes de almoçarmos, antes de lancharmos? A gente não sabe muitas vezes de onde veio aquilo. Não estou querendo dizer, né, irmãos, que aquilo vai nos fazer mal, mas a gente deve sempre consagrar tudo que é colocado dentro da nossa casa para Deus. Amém? Tópico 7. Pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Bom, quando eu falo de paz, irmãos, ser pacificador, a imagem, o homem, né, que vem na minha memória é Melquisedeque. Melquisedeque, ele é a figura eterna do sacerdócio de Cristo. E Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém significava cidade de paz. Melquisedeque, rei da paz. Então, Cristo simbolizava, né, até mesmo através desse sacerdócio de Melquisedeque, também o rei de Jerusalém, o rei de paz. E nós devemos imitar a Jesus, amém? Nós devemos ser príncipes, assim como o nosso rei é rei de paz, amém, irmãos? E que esta paz seja não somente no nosso coração, mas que nós estejamos multiplicando essa paz ao nosso redor. Quantas das vezes a gente vê coisas no mundo aí fora, que a gente imagina, nossa, para esse mundo não tem mais jeito, para esse mundo, infelizmente, já era. Mas a gente sabe que a paz que está em nosso coração é maior do que qualquer inimizade que esteja lá no mundo. Quando as pessoas veem a gente de lá de fora, irmãos, elas pensam assim: como esses cristãos conseguem ter paz, conseguem estar calmos no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo? Mas essa paz não vem de nós. Não adianta fazer yoga, não adianta meditar, não adianta entrar em transe, né? Mas precisa apenas meditar em Deus. A palavra de Deus lá em Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminhos dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas ele tem prazer na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita, de dia, de noite, onde quer que ele andar. Aonde quer que nós estivermos, a gente deve carregar essa paz de Jesus em nosso coração. Amém? E o último tópico: sofrimento por Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Você quer alcançar o reino dos céus, irmãos? Amém. Então vai ter que sofrer. Amém? Talvez sim, talvez não. Mas acima de tudo, a gente tem que estar disposto a sofrer por Cristo. Por quê? O Júnior comentou um negócio interessante aqui ontem, irmãos. Lá em Lucas 12, versículo 5, vou pegar um pouquinho de sua pregação, irmão. Lucas 12, 5, fala que a gente não deve temer a homens que podem tirar apenas essa vida, mas a gente deve temer aquele que pode nos lançar no inferno, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que a gente deve temer. Se a gente sofrer nessa terra, a gente deve se alegrar, porque mais cedo a gente vai se aproximar do nosso Mestre. Se a gente sofrer ou padecer aqui nessa terra, a gente deve se alegrar, porque a gente não espera nessa terra realmente, a gente espera na vida eterna, e é na vida eterna que nós estaremos junto com Jesus. Amém? Então, esses 8 passos é um resumo bastante rápido, né, irmãos, a respeito das bem-aventuranças. Eu gostaria que os irmãos continuassem a meditar nisso, que nós sejamos humildes, que nós sejamos mansos, que nós reconheçamos o nosso erro, a nossa falha, que nós tenhamos, né, uma vontade, né, de nos alimentar com esta palavra, que nós sejamos puros de coração, que nós tenhamos esse sofrimento, né, espiritual por Cristo, porque Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós poderá sofrer um dia. Amém? Então, os irmãos possam guardar isso no coração, e esta é a palavra que eu tenho para essa noite. Amém? Agradeço a oportunidade.